A série Verbos Cristãos é uma série de ações práticas que um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, um nascido de novo precisa praticar. Então, já faz um mês e pouco aí que a gente já está nessa série e nós temos passado por alguns verbos, né, e conjugado esses verbos juntos e graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas. Antes da gente entrar para a palavra, às vezes, irmãos, a gente vive muito tempo dentro da igreja, sabe? Aprendendo e vivendo as coisas na igreja, mas às vezes a gente vê coisas práticas que a gente deve fazer. E a vida, ela é feita de prática. Você vai sair desse culto, amanhã você vai para sua casa, você vai jantar, você vai dormir, amanhã você vai trabalhar, você vai estudar, e você vai ter que fazer coisas práticas para que possa exercer aquilo que a palavra de Deus fala, exercer aquilo que a Bíblia fala sobre nós. Então, por isso que nós como igreja, nós temos essa responsabilidade de, muitas vezes, o fogo cair do céu, muitas vezes o Espírito Santo agir em nossa vida, mas muitas vezes a gente sentar e abrir a palavra de Deus e ver coisas práticas que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Semana passada nós falamos sobre honrar. Hoje eu quero falar um pouco sobre obedecer. Então, esse é um verbo e talvez o mais difícil de ser cumprido, obedecer. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Nós vamos ler esse texto introdutório aí para nós andarmos no sermão. João 14, 15, está ali no Novo Testamento. Todos acharam, amém? É só o versículo 15 nós vamos ler por enquanto. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na NVT, minha versão aqui. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, quem está falando essas palavras é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está falando para os seus discípulos, é claro, mas agora está estendendo a todos os discípulos dele, que somos nós nessa noite aqui presente, e o que Ele fala aqui, Ele está falando de vários momentos aqui, de várias coisas, ensinamentos no capítulo 14, é no capítulo 14 que Ele fala aquela passagem conhecida, creiam em mim, creiam também no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, não se turbe o vosso coração. É no João 14 que ele fala isso. E ele começa a ensinar algumas coisas. E no versículo 15, ele meio que quer abrir o coração dos seus discípulos para fazer eles entender de que se eles não obedecer ao Senhor Jesus, de nada vai adiantar o que ele está falando nos versículos anteriores e nada vai adiantar o que ele vai falar nos versículos posteriores. Então, no versículo 15, ele chega para os discípulos e fala, olha, se vocês me amam realmente, vocês devem obedecer os meus mandamentos. Esse versículo, ele é pequeno, mas ele é muito desafiador. Porque nós vivemos numa geração, irmãos, onde muitos dizem amar a Deus. Se você passar numa mesa de shopping, por exemplo, na praça de alimentação, e sair perguntando para cada um ali, você ama a Deus? Você ama o Senhor Jesus? Talvez você vai encontrar poucos que não têm simpatia pelo nome de Deus, que vai falar, não, eu não amo a Deus, ou eu não acredito, enfim. Mas muitos, nós vivemos nessa geração que muitos dizem amar a Deus, mas poucos realmente estão dispostos a obedecer. Nós vivemos na geração da internet que existem versículos, palavras, stories todos os dias falando de Deus, dizendo amar ao Senhor Jesus, amar ao Senhor Deus, mas poucos estão realmente dispostos a obedecer aquilo que o Senhor Jesus quer falar. Entenda, o amor verdadeiro ele não é um sentimento vazio. O amor verdadeiro, se você fala que ama alguém, você não pode simplesmente falar, poxa, eu te amo. Veja um marido e uma mulher, não adianta você falar para o seu cônjuge que você ama ele, sendo que quando ele precisa de você, você não está disposto a talvez passar uma noite no hospital com ele ou com ela, ou talvez viver, ou talvez fazer um sacrifício com aquela pessoa.
Então entenda, amor é o que o amor faz. Amar é o que o amor realmente faz pelo outro. Então, amor verdadeiro não é um sentimento vazio. Amor verdadeiro se prova com obediência. Então, assim, não adianta nós falarmos que nós amamos a Deus, não adianta o mundo todo falar que ama a Deus, sendo que Deus tem um mandamento, Deus tem um lado, Deus tem uma opinião sobre as coisas, e a gente muitas vezes não quer nem saber o que realmente Deus quer. Que amor é esse? Que amor é esse que nós não procuramos saber o que essa pessoa que nós amamos, que é Deus, não quer? Que amor é esse que nós não procuramos conhecer mais essa pessoa? Quando a gente está começando a namorar ali antes de casar, a gente quer conhecer a pessoa, a gente sai de um lado da cidade e vai para o outro para conhecer a pessoa, a gente faz um monte de coisa pelo namorado antes de casar. E quando nós queremos conhecer o Senhor Jesus, nós queremos simplesmente dizer que ama Ele e falar, o que Deus quiser vai ser. Não, irmão, se nós falamos que nós amamos a Deus, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, discípulos, precisamos conhecer Ele todos os dias. E quando nós o conhecemos, nós começamos a conhecer os seus mandamentos, as suas ordens, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o texto fala que se a gente realmente ama a Jesus, nós vamos começar a guardar os seus mandamentos. Amém? Então vamos lá. Amar a Deus significa dizer sim ao que Ele nos pede. Mesmo quando dói. E eu quero abrir um parênteses aqui. A maioria das vezes vai doer. A maioria das vezes vai doer obedecer a Deus, porque você e eu não fomos configurados para fazer o que Deus realmente quer. É por isso que todo domingo, toda semana a gente precisa estar firmemente na palavra, sendo alimentado para que aquilo que mal que existe dentro de nós possa substituir por algo bom que Deus quer colocar na sua palavra. Jesus não apenas falou sobre obediência, ele viveu a obediência em sua forma mais externa, até a morte. Ele viveu até a morte. E hoje nós vamos entender quais são as bênçãos da obediência, quais são as consequências da desobediência, porque se nós temos bênção de obedecer, automaticamente, se nós não obedecemos, nós temos consequências na nossa vida. E nós vamos falar sobre 3 grandes exemplos de obediência que a Bíblia, que a palavra de Deus traz para nós. Primeiro ponto, quais são as bênçãos da obediência? Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos abrir alguns textos hoje, em Deuteronômio, capítulo 28. Lá no início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, do 1 até o 2. Acharam aí, irmãos? Difícil achar, né, Deuteronômio? Mas é logo no início ali. Diz assim a palavra: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todos esses mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Sua cidade e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados, os seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. Então, nós podemos ler muitos textos que podem falar da bênção de obedecer ao Senhor. Mas Deuteronômio fala sobre essa lei que o Senhor entregou até Moisés, e ele fala de algumas bênçãos aqui que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nós temos uma bênção de direção divina. Se nós obedecemos ao Senhor, vocês vão concordar comigo que a gente sempre vai estar debaixo do guia que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós obedecemos ao Senhor, nós sempre estaremos aonde Deus quer que nós estejamos. Se nós obedecemos ao Senhor todos os dias, nós vamos sempre nos lugares onde Deus quer que a gente vai. Então, nós temos uma direção divina. Nós temos uma direção, porque quem obedece ao Senhor é guiado por Ele.
Quem obedece ao Senhor é totalmente guiado por Ele. Então, em primeiro lugar, nós temos uma direção divina. Em segundo lugar, nós temos uma proteção sobrenatural. Salmo 34:7 diz: o Senhor guarda os que seguem a sua vontade. O Senhor guarda os que seguem a sua vontade. Nós teremos provisão, irmãos. Deus cuida dos que o honram. Nós falamos semana passada. Deus cuida, Deus traz direção, Deus protege aqueles que cumprem os seus mandamentos. E cumprir os mandamentos do Senhor, nós vamos falar um pouco mais para frente, não pode... É claro que eu falei que sempre vai ser difícil cumprir os mandamentos do Senhor, porque é contrário à nossa carne. Mas isso não pode ser um peso para nós, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos que entender que nós temos um Pai que Ele tem leis, que Ele tem dizeres para nós, e isso não é para pesar a nossa vida, isso é para nos livrar de coisas terríveis sobre nós. A palavra de Deus, ela nos liberta de coisas de nós mesmos, do inimigo que quer nos tragar. A palavra de Deus nos liberta, às vezes, das nossas vontades. Imagine só se você tivesse feito todas as suas vontades na sua vida. Certamente você não estaria aqui. Imagine só se eu teria feito as minhas vontades, aquilo que eu queria. Irmãos, teve época na minha vida que eu quis coisas que, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Deus muitas vezes nos liberta de tudo isso e nos coloca direções divinas, direções sobrenaturais para que a gente possa. Então entenda, existe uma bênção na obediência, e a principal bênção da obediência é você estar debaixo da presença de Deus, é você viver debaixo dos seus mandamentos, e não existe coisa mais libertadora do que isso. Fazer aquilo que Deus pede, fazer e falar aquilo que realmente Deus pede. Agora, existe um custo para a desobediência. 1 Samuel vai dizer, no capítulo 15, o seguinte: a obediência é melhor do que o sacrifício, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. O que o autor está falando aqui é o seguinte: a obediência é melhor do que você sacrificar. Muitos queriam sacrificar as coisas para Deus no Antigo Testamento, mas muitos também não queriam obedecer ao Senhor. E o que ele está falando é o seguinte: a rebeldia, essa rebeldia ele está falando, aquele que não quer fazer a vontade de Deus, aquele que não quer obedecer, aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, é como um pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, irmãos, a desobediência de cumprir a palavra de Deus tem um preço alto. E às vezes esse preço alto não é um preço de juízo, é um preço de amor. Lembra da história de Jonas? Jonas recebeu um chamado, mas ele fugiu do chamado e quase morreu no mar. O navio onde ele estava começou a afundar porque Jonas estava debaixo da desobediência de Deus naquele lugar. Começou a afundar. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, de ter mandado ele para uma barriga de um peixe grande, ele ter ficado lá 3 dias, 3 noites, depois voltado, e realmente ele ter aberto os olhos para fazer a vontade de Deus, Jonas teria tido um preço alto. Ele já teve um preço alto, mas ele poderia ter algo muito pior. Saul, por exemplo, perdeu o trono porque tentou obedecer pela metade. Tentou fazer a vontade dele, não tentou fazer a vontade de Deus, não fez a vontade de Deus, então ele perdeu o trono dele. O povo de Israel andou 40 anos no deserto por não confiar em Deus. Lembra do povo quando saiu do Egito? Era para andar em 40 dias, chegar na terra prometida, Canaã. Eles ficaram 40 anos no deserto. E o povo que saiu, muitos não chegaram lá na terra. Por quê? Desobediência. Porque Deus falava, Deus agia, Deus abria o mar, Deus fazia um monte de coisa, mas quando era para obedecer, o povo não obedecia. Moisés sobe para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, demora um pouco, o texto fala que quando ele volta, o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Porque demorou demais, Moisés, a gente precisa de alguma coisa para adorar, ou seja, desobediência, um povo desobediente. Eu tenho lido no meu devocional, nesses dias, o profeta Jeremias. Irmão, se você acha que tem pastor hoje, muitas vezes, que fala coisa dura, você não viu Jeremias. Jeremias era terrível. Abra Jeremias para você ver. Jeremias 12 por ali, Jeremias 5. Jeremias fala o que realmente o povo estava falando. E era basicamente o seguinte: o meu povo é desobediente. Deus falando para Jeremias: Jeremias, o meu povo é desobediente. O meu povo faz comigo como faz com prostituta. Nessas palavras Jeremias fala.
porque pessoas estavam desobedecendo ao Senhor. Mas muitos poderiam falar, mas eu amo o Senhor. Muitos poderiam falar, mas eu admiro o Senhor. Mas não adianta, irmãos, amar sem se sacrificar em obedecer. Não existe amor sem obedecer aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. E muitos nesse momento estão presas nesse ciclo de sofrimento porque não querem obedecer. Irmãos, eu conheço tanta gente que Deus deu uma palavra para aquela pessoa e eles não obedecem. Não conseguem obedecer, ou seja, não quer obedecer, porque obedecer vai quebrar o orgulho, obedecer vai doer, obedecer vai incomodar. E as pessoas muitas vezes ficam presas nas suas próprias vontades e deixam de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a vida delas. Então, entenda, irmãos, existe a bênção da obediência. Você estará debaixo das mãos do Senhor. O Senhor sempre te guiará. Porém, se você não obedecer, também existe o custo da desobediência. Coisas vão acontecer, é automático. Se você não cumprir a palavra de Deus, coisas ruins vão começar a acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus é algo bom para a nossa vida. Então, se você não conseguir obedecer, se você não obedecer, o custo dessa desobediência pode ser alto. Então, irmãos, nessa noite a gente está tentando conjugar o verbo obedecer à palavra de Deus. Obedecer aquilo que tem para a nossa vida. Eu quero trazer 3 grandes exemplos de obediência na palavra de Deus. O primeiro, Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Volta um pouquinho de Deuteronômio aí. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, os seus parentes e a sua família do seu pai, e vá à terra que eu ainda te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus chegou para Abraão aqui no capítulo 12 de Gênesis e deu uma ordem só para Abraão. Abraão, saia do meio da sua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão tinha um grande desafio aqui, correto? Abraão tinha um grande desafio porque o Senhor não falou, olha, sai da sua terra e vai para a terra tal. Deus falou, sai do meio dos seus parentes, sai do meio do seu conforto, sai do meio de onde você conhece e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão poderia falar, não, eu não vou, meus pais estão aqui, meus irmãos estão aqui, está tudo, eu já conheço tudo aqui. Mas a ordem foi, vá, Abraão. E o que Abraão fez? Abraão foi. Abraão poderia ter falado, irmãos, que não iria. Abraão poderia ter batido o pé e falado, não, Senhor, eu não vou. Mas Abraão entendeu que a voz do Senhor era muito mais poderosa do que o seu próprio conforto, muito mais poderosa do que sua própria voz dentro de você. E ele foi. E foi através dessa ida que grandes nações foram formadas pela obediência de Abraão. Então, irmãos, Abraão era um grande homem que obedeceu. Tanto é que ele está citado em um dos grandes heróis da fé lá em Hebreus. Então, Abraão recebeu essa ordem, vá. E Abraão automaticamente foi. Um segundo homem que obedeceu ao Senhor, Noé. Gênesis 13, 6 no 13, diz assim, você não precisa abrir. Deus disse a Noé, vou trazer um dilúvio sobre a terra. Faça uma arca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, Noé estava numa terra que nunca tinha chovido. E Deus chega para ele e fala, Noé, esse povo, eu não... Chega no momento que Deus fala, eu me arrependi de fazer esse povo, eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar água sobre a terra, e eu preciso que você faça uma arca. Noé deve ter olhado para ele e falou, mas eu nunca fiz um barco. Eu sou um agricultor, eu só sei mexer com a terra. Eu não sei como é que Noé fez essa arca, eu não sei qual o sobrenatural Deus fez, mas nunca tinha chovido antes. Todo mundo zombou de Noé, mas ele obedeceu.
ao Senhor e fez a arca. E fez a arca. Demorou? Demorou, mas fez. Imagine Noé lá no ano 20 da arca fazendo. Falta ainda talvez 80% da arca fazendo. Ele podia acordar num belo dia estressado e falar, eu não vou continuar a fazer essa arca. Mas ele continuou. Porque o Senhor deu uma ordem para ele. Noé, eu vou trazer dilúvio sobre a terra. E ainda que essa ordem parecia uma loucura. Como assim vai chover? Como assim vai acabar todo mundo vai morrer? Como assim eu tenho que pegar 2 animais de cada espécie e colocar dentro da arca? Como assim? Noé pode ser que ele até questionou, mas o texto fala que ele obedeceu. O texto fala assim, olha, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis lá no capítulo 6, versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. E ele não somente salvou sua vida, mas salvou a vida da sua casa. E uma terceira pessoa que foi obediente, e essa talvez a pessoa mais importante de toda a nossa história, uma pessoa que foi obediente, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia agora, então, em Filipenses capítulo 2, no versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ler até a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Amém? Vamos lá. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo do que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aí. O Senhor Jesus, ele é o exemplo principal de obediência. Porque era alguém que era Deus, era o Filho de Deus, e foi enviado para salvar um povo que não merecia. Um povo que, muito pelo contrário, ele não tinha nada de bom no povo para que o Senhor Jesus pudesse falar, não, eu vou descer e eu vou morrer no lugar deles. Mas o texto fala que o Senhor Jesus ele assumiu uma posição de sacrifício. O texto fala que, embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a ele, a Deus. E ele falou que pudesse ser algo que devesse se apegar, mas em vez disso, ele esvaziou a si mesmo e assumiu uma posição de escravo. Nasceu como ser humano e, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. O Senhor Jesus é a pessoa que mais obedeceu. E a obediência mais importante da história, porque se não fosse essa obediência de cruz, nós não poderíamos estar aqui. E nós poderíamos até estar aqui, mas nós não poderíamos ter salvação em mais nada, porque somente através do Senhor Jesus nós temos salvação. Somente através da cruz de Cristo nós temos salvação. E só teve cruz, só teve morte, só teve ressurreição, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte. Muitos falam que foi o próprio Judas que entregou o Senhor Jesus. E foi, mas não foi Judas que matou ele. Muitos falam que foi o Império Romano que matou o Senhor Jesus. Irmãos, não foi. Eles foram apenas instrumento para que o Senhor Jesus pudesse ser obediente até a morte. Quem matou o Senhor Jesus foi o próprio Deus. Porque o Senhor Jesus na cruz, ele poderia sair de lá, não poderia? Ele não poderia mandar um monte de anjo, arrebentar com tudo, acabar com o Império Romano num segundo, poderia. Mas ele foi obediente até a morte. E ele teve que passar por coisas terríveis, irmãos. Ele foi traído por um amigo. Ele foi falsamente acusado e humilhado. Ele foi espancado brutalmente, ao ponto de Lucas, que era o médico, relatar que ele suou sangue na cruz. Ele foi coroado com espinho e ridicularizado. Ele carregou a sua cruz numa fraqueza terrível como homem. Ele foi pregado no madeiro sem pecado nenhum. Ele suportou a dor até o fim, obedecendo até o último suspiro. Ele fala, Pai, se queres,
afasta-te de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então o Senhor Jesus, ele pediu até para o Senhor Deus, falou: Deus, Pai, se o Senhor quer, pode afastar esse cálice de mim. E esse cálice, meus irmãos, não era o sofrimento, esse cálice não era a coroa de espinho que estava atormentando ele, esse cálice não era os pregos nos braços, esse cálice era porque a primeira vez, como pai e filho, Deus e Jesus iam se separar no mundo espiritual. Porque Jesus ia carregar os nossos pecados na cruz e por um momento Deus ia virar as costas para aquele filho, como ele virou. O seu único filho, ele entregou. E quando Jesus fala: Pai, afaste-te desse cálice, ele está falando: Pai, se possível, não afasta-te de mim. Mas ele fala: olha, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele poderia ter desistido, mas ele continuou até o fim, ele seguiu até o fim. Ele não obedeceu por conveniência, ele obedeceu por amor ao ser humano. Aquele povo que estava cuspindo nele lá embaixo, os discípulos que sabe Deus onde estava perdido, ou estava fugindo, escondido em algum lugar com medo de ser morto, ele não viu tudo isso, mas ele viu o amor, ele viu o sacrifício de morrer por alguém que não merecia, ele obedeceu por amor. Se Jesus, meus irmãos, o Rei dos Reis, obedeceu ao Pai até a cruz, quem somos nós para desobedecer aquilo que Deus coloca na sua palavra, aquilo que Deus fala para nós, aquilo que Deus mostra para nós? Quem somos nós para desobedecer o que Deus tem aqui? Irmão, se você quer viver uma vida plena, comece a ler a palavra, mas não apenas leia, comece a obedecer o que a palavra está falando. Poxa, mas a palavra está falando que eu preciso pedir perdão para aquela pessoa que eu causei mal. Vai e peça perdão, porque tudo que a Bíblia fala que é bom, pode ter certeza, é bom. Tudo que a Bíblia fala que é ruim, pode ter certeza, é péssimo, é ruim. Então o que a Bíblia está falando para você fazer, vai e faça, porque é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu quero te convidar a ficar em pé, para nós já partirmos para o final do sermão. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Eu quero que você faça uma reflexão da sua própria vida. Eu não conheço, talvez, a fundo o seu coração, você não me conhece, mas o Senhor Jesus te conhece. O Senhor Deus te conhece, Ele sabe se todas as palavras que Ele já deu na sua vida, você foi fiel ou não. Você obedeceu ou não. Se às vezes que você leu a palavra de Deus, você obedeceu ou não. Se às vezes que você já foi na igreja e você ouviu uma palavra, se você colocou aquela palavra em prática ou não. Eu quero que você reflita nessa noite sobre como anda a sua obediência diante do Senhor. Porque talvez o verbo mais importante que a gente pode conjugar como filhos de Deus, nascidos de novo e discípulos do Senhor, é obediência, é obedecer. Obedecer ao Senhor. Porque se nós não temos outro caminho nessa terra, nós não temos palavras de vida eterna se nós não obedecemos ao Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a refletir. A sua vida hoje ela é marcada pela obediência ou pela desobediência. Você muitas vezes quer continuar no deserto ou você quer entrar na plenitude da vontade de Deus sobre a sua vida? Você quer continuar preso muitas vezes pelas suas próprias opiniões, eu preso pelas minhas próprias opiniões, ou nós queremos ser libertos pela obediência na palavra de Deus? Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Hoje, meus irmãos, Deus tem nos chamado para nós vivermos uma vida de obediência radical, de obedecer aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. O Senhor tem te dado palavras, o Senhor vai continuar te dando palavras, mas você precisa obedecer àquele que te chamou.
Você precisa ler a sua palavra na sua casa e obedecer. Eu quero te convidar a refletir sobre esse momento. Se você tem sido obediente àquilo que Deus tem sobre a sua vida ou não. Se você chegar à opinião que você não está sendo obediente, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você colocar o seu coração diante do Senhor, para que Ele te perdoe e que a partir de hoje você possa ser obediente à voz e à palavra do Senhor. Ore nesse momento e entregue a sua vida ao Senhor.